Você sabe como fazer a sua loja faturar mais através de campanhas realmente vencedoras? Então olha só, seguem 7 passos simples. Anota essa sequência, que com essa sequência bem executada vai fazer com que a sua empresa, a sua loja venda muito mais e faz com que as suas campanhas tenham mais assertividade, beleza? Por quê? Porque quando você tem um passo a passo, você tem um processo de vendas, você consegue transformar a sua empresa numa máquina de vendas. Se a sua empresa não vende, não tem muito o que fazer. Comece sempre pelas vendas. Por quê? Vendas cura tudo, meu amor. Entendeu? Vendas cura tudo. E como é que eu chego nesse processo de vendas? Bom, eu trabalhei por mais de 30 anos no varejo, além de ser formado em faculdade de marketing, publicidade e propaganda, e administração, e também ter pós-graduação em gestão estratégica, me levou, juntamente com toda essa minha vivência, com mais de 7 tipos de empresas diferentes, a verificar quais são as ações reais, né? Quais são as ações que as empresas vencedoras fazem. Não só porque estudei, mas porque também coloquei isto em prática. E se você conhece mais pessoas que podem se interessar por esse assunto, o que você faz agora? Curte, ajuda a gente a espalhar esse conteúdo, que é um conteúdo gratuito, e quando você curte, o YouTube entende, e as mídias sociais entendem que isso é um conteúdo relevante. Então ajuda a gente a espalhar boas notícias, boas práticas. Curte, compartilha, marca pessoas que podem se interessar por esse conteúdo, pessoas que se interessam por alavancar suas operações, assim a gente pode fazer as nossas empresas crescerem, termos um Brasil melhor, empregar mais pessoas. Não é isso, galera? Não é isso que importa? E se você aí que está me assistindo, mas eu não sou dono de uma empresa. Então, mas esse assunto não é para donos de empresa. Esse assunto é para você que trabalha numa empresa e quer ajudar uma empresa a crescer e prosperar, porque quando você faz isso, você também está empregando. Mas eu não sou dono de empresa. Mas você foi promovido? Você foi promovido na empresa? Se você foi promovido, você vai ter que treinar alguém. Se você vai ter que treinar alguém, a empresa vai ter que contratar. Então, se você está fazendo esse movimento, você está empregando. Conseguiu entender? É uma mentira que você tem que abrir uma empresa para contratar. Você contrata quando você faz a sua empresa crescer. Beleza, galera da retaguarda? Ó, primeiro ponto, pessoal, identifique os produtos mais procurados, mais vendidos. Aqueles que você realmente quer vender. Lembrando, né, que os períodos do ano são fatores muito importantes para você escolher esses produtos, tá bom? Então você escolhe os produtos que você mais vende dentro daquela época específica que você quer fazer a ação. Então, por exemplo, se o inverno é relevante para você, escolha produtos de inverno. Se o verão é relevante, escolha produtos de verão. Se é uma data comercial é muito relevante para você, como o Dia dos Namorados, por exemplo, então você escolha produtos que façam sentido para o Dia dos Namorados, beleza? E aí você pode se perguntar, mas eu não tenho um controle, né, um software, um ERP. Olha, isso não é uma falha de pequenas empresas apenas. Recentemente eu fiquei sabendo de uma grande empresa que não tinha controladoria, um software, né, para controlar o seu processo de fabricação, o seu processo de compra, o seu processo de venda. Então, assim, às vezes grandes empresas também não têm um bom software. Isso é um problema? Olha, isso é um problema. Mas você precisa saber minimamente os produtos que você mais vende. Por quê? Você vai entender nos próximos passos o porquê, já já. Então, você, tendo uma pequena empresa, uma média ou uma grande empresa, não se esqueça, saber quais são os produtos que você mais vende e saber quais são os que mais vendem em cada período do ano é fundamental para você fazer ações. Não vá fazer ações de produtos que não são relevantes. Pelo amor de Deus. Por quê? Você faz a ação em produtos que são relevantes. Para que você possa ir passo a passo seguindo quais são os passos exatos que você tem que fazer para criar uma campanha que realmente eleve o faturamento da sua empresa, beleza? Então esse foi o primeiro passo. Identifique esses produtos mais procurados e as suas épocas respectivas, tá bom? Claro que se você tiver uma empresa de material de construção, poxa, é claro que muito provavelmente não vai ter muita conexão com o Dia dos Namorados, por exemplo, né? Puxa, Ricardo, aí realmente é difícil. E daí? Realmente é difícil, você não tem essa conexão. Você não vai despejar dinheiro, né, nessa campanha do Dia dos Namorados, porque você tem uma empresa de material de construção. Beleza? Mas isso não significa que você não possa fazer determinados banners
lembrando as pessoas que trabalham na sua empresa dessa data, lembrando os clientes que visitam os seus pontos de venda, sorteando uma cesta entre os seus funcionários para fazer uma vibe legal nessa época, olha só, entendeu? Você não vende só para fora, você vende para dentro também. Porque o primeiro cliente da sua empresa são os seus colaboradores, os seus funcionários. Ou como nós chamamos aqui na Nação Verde, os seus mensageiros. Então melhorar o seu clima é importante também. Mas mesmo assim, mesmo que você não vá despejar verbas, porque essa campanha de Dia dos Namorados não tem muita conexão com o seu negócio, mas você fazendo ações para os clientes que passam na sua loja, sorteando alguma coisa bacana, que não necessariamente é lá do seu armazém de material de construção, mesmo que não seja, você pode fazer parcerias com floriculturas e fazer uma ação para aqueles clientes, uma ação mais barata, uma ação mais simples, mas uma ação de simpatia. Por que você pode e deve fazer isso? Porque mesmo que seja mais simples, com menos verba, porque não é uma data tão importante para você, você tem que entender que a verdadeira batalha se dá aqui, ó, se dá na mente, se dá quando você faz as pessoas lembrarem de você. E os seus concorrentes não são os concorrentes diretos ou indiretos. É qualquer empresa ou qualquer ação que tira a audiência do seu cliente. Então a batalha é para gravar uma mensagem, gravar uma marca na mente do seu cliente. Essa é a estratégia, essa é a real batalha no final do dia, beleza? Vamos para o segundo passo, definir aqueles que eu quero colocar como isca. Então, eu vi os produtos que eu mais vendo, eu separo alguns que eu quero colocar como isca. Por quê? Porque aqueles que eu coloco como isca, que são muito relevantes para as pessoas, eu posso aplicar um desconto. O desconto não é na operação da sua empresa. O desconto é num produto ou outro, ou uma linha de produtos. E quando você faz isso, você com uma equipe preparada, você faz conversão dos demais produtos que você quer vender. Então, uns atraem e uma equipe bem preparada converte para outros produtos que você quer vender. Essa é a ideia. Gente, campanha de publicidade não vende, quem vende é vendedor. Campanha de publicidade chama atenção. Então você tem que chamar atenção e se manter constante na mente do seu cliente. Eu vou dizer muito claramente para você, boa parte das empresas que eu paro de consumir, raramente é porque as empresas têm um preço mais elevado, raramente porque elas têm problema com qualidade. Eu paro de consumir nas empresas porque eu esqueço delas. Esse é o primeiro fator. Tá? Claro que pode influenciar a qualidade, claro. Se você não mantém um padrão de trabalho, realmente isso pode impactar no seu cliente, claro que pode. Se você não sabe precificar seu produto, não sabe comunicar o valor da sua marca, pode impactar, o preço pode impactar. Mas o problema número 1 é porque as pessoas esquecem. E por que elas esquecem? Porque elas são hoje constantemente bombardeadas. Essa é a verdade. Então, vamos lá para o terceiro passo. Ó. Reúne parceiros, meu bem. Reúne parceiros já para a ação que você quer fazer. Você reúne parceiros para ajudar no produto, tá certo? Ajudar no produto que você vai colocar. Por quê? Porque o produto, para ele chegar na mão de um cliente, ele tem que passar pelo varejo, por algum canal do varejo. Então, selecione produtos e selecione depois esses parceiros que podem te ajudar na comunicação. Então, por exemplo, um fornecedor, ele pode te ajudar enviando um produto para sortear, um fornecedor pode te ajudar com algum tipo de desconto, um fornecedor pode te ajudar com algumas parcerias estratégicas, tem várias formas que um fornecedor tem para te ajudar. Aqui na Nação Verde, nós temos contrato até com fornecedores. Aqui a gente não permite fornecedor que está aqui só para explorar a gente, não. Tá? Nós fazemos um trabalho muito sério, nós temos um programa que nós divulgamos produtos, nós temos um formato para atender, né, esses nossos franqueados, e fornecedor que só quer estar aqui para colocar o produto dele a cada nova loja que a gente abre e a gente fica trabalhando para ele, aqui não entra mais não, tá? Aqui nós exigimos que o fornecedor também nos ajude a divulgação, porque sem a gente o produto não chega na mão do cliente. E não se trata de rebate, rebate ou ganhar comissão de ninguém não. É contrato, nós somos remunerados nesse contrato para fazer o nosso trabalho. Nós não vamos ficar trabalhando para fornecedor de graça nenhum aqui não. É claro que tudo precisa ter, né, precisa ter uma via de mão dupla. Então, você pega uma parceria com um fornecedor de algum produto, ou alguma estratégia, alguma divulgação que ele te mande para te ajudar, e você tem que comunicar, né? Você tem que, por outro lado, ter uma via de mão dupla. Tem que ser um ganha-ganha, não é isso, Ilana? É isso, pessoal? Então, vamos para o quarto passo, pessoal? Olha o quarto passo.
determina quais são os canais que você vai colocar essa promoção, beleza? Por quê? Porque você não pode se comunicar aonde você quer. Você não pode fazer o que você quer. Você não abre uma empresa para fazer o que você quer. Deixa eu falar uma coisa para você, ó. Eu já ouvi muitas essas frases na minha vida. Pessoal, se tem uma... Ó, sabe qual que é a frase que eu mais ouvi de pessoas que querem se candidatar a uma franquia Nação Verde, pessoal? Ah, porque eu não quero mais ter patrão. Quando o cara fala essa frase, eu já coloco um pé para trás. Na hora. Porque, olha, não é um bom fator motivacional. Não é. Sabe por quê, pessoal? Porque você vai ter agora o pior patrão que você já teve na vida, que é o cliente. Então, esse não é o melhor fator motivacional, falando de coração. Gente, você não faz o que quer na sua empresa. Eu desenvolvi essa empresa, a Nação Verde, eu desenvolvi do zero. Era eu, um sofá, um notebook, uma mesa de centro, escrevendo um blog chamado Capitalismo Sustentável, que depois virou Capitalismo Consciente, deu origem a essa empresa multicanal para fabricar seus próprios produtos e se transformou na Nação Verde. Levei 2 anos para fazer isso, 8 milhões de reais e cheguei a andar de carro emprestado. Depois de ter sido milionário, andei de carro emprestado, porque eu investi até o último centavo que eu tinha para construir essa empresa. Então, a última coisa que você pode fazer como fator motivacional para montar uma empresa é acreditar que você vai fazer aquilo que você quer. Nem eu, fundador da Nação Verde, CEO, trabalho aqui, faço tudo o que eu quero. Isso não existe. Então você precisa estabelecer esses canais. Como é que eu faço para estabelecer esses canais? Gente, é muito simples demais. Muito simples. Você pode fazer um forms e mandar, por exemplo, para o WhatsApp, algumas perguntinhas rápidas e básicas. Você pode mandar por e-mail e você pode ter um papelzinho na sua loja com perguntas para o cliente responder rapidamente. O que ele responde? Os hábitos dele, meu amor. Porque é de acordo com o hábito dele que você vai fazer o seu anúncio. Se você pega 100 clientes, por exemplo, olha só como é simples. Se você pega 100 clientes e faz a pergunta assim, ó, o que você está mais acostumado a ouvir, né, a participar? O que você está mais acostumado a usar? Mídias sociais, rádio, né? Você olha para propaganda em ônibus, outdoor, você consegue ir metrificando, colocando em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, quinto lugar. Muito cuidado. Você pode pensar assim, olha os erros que a gente comete. Eu já cometi esse erro também, galera. Ó. Olha esse erro aqui. Ó. Ah, eu não estou mais usando o Facebook. Aí você não está mais usando o Facebook, o que é que você faz? Você fala, não vou investir no Facebook. Não, você não está usando o Facebook. Mas não é, a sua empresa não é você. Você precisa entender quais são os hábitos da galera que você está atendendo. Por exemplo, nós que aqui na Nação Verde atendemos muitas pessoas com idade, né, mais elevada. Faz sentido eu perguntar para eles se a gente não tem que voltar a fazer rádio. Né? Por quê? Porque pode ser relevante para eles ouvir rádio. Então, se eu for levar pelo meu hábito, por exemplo, eu não ouço mais rádio, ou raramente ouço rádio. Então você pode incorrer nesses erros. Então, mas ninguém mais ouve rádio. Você pode fazer esse tipo de comentário numa reunião. É um comentário que não é bem-vindo. Porque ninguém, cara pálida, ninguém é muita gente, cara. Ninguém não existe numa reunião, entendeu? Ninguém, nunca, muito, tudo, nada. Deixa isso aí para briga quando você estiver brigando com a sua namorada, entendeu? Aí você vai ouvir dela e vai falar para ela também. Deixa isso aí para o lado emocional da sua vida. Uma empresa, ela não pode ser levada dessa forma, pessoal. A empresa não é sobre você. Então, veja os hábitos da galera que frequenta a sua loja, conversa com eles, e aí você vai saber quais são os canais que você tem que divulgar a sua propaganda, o seu material de comunicação. Fechou? Combinado? Bora então para o 5º passo? Escolher o tema, pessoal. Você sabe qual que é a principal função da gente que está aqui no varejo? Direto aqui na trincheira, direto com o consumidor? A escolha de tema. Se tem um lugar para você colocar criatividade, é no tema. Não é na criação de produto, não é na invenção da roda. É o tema. Você, por exemplo, você pode ter tema como um tema, gerar temas. Por exemplo, aniversário da sua loja é um tema. Né? Eventos de... Cara, sabe o que é um tema? Aniversário do cliente é um tema. Se você consegue extrair do seu sistema até aniversário de cliente, cara, vale muito a pena. Comunicar o aniversário do cliente não é uma ação fácil de fazer, mas é um exemplo de campanhas que valem muito a pena, que tem um apelo emocional muito legal. Gerar
temas de segunda, sua empresa abre de segunda a domingo, gerar temas de segunda a domingo. A sua empresa abre de segunda a sábado, gerar temas de segunda a sábado. Gera um tema para segunda, um tema para terça, um tema para quarta, um tema para quinta, um tema para sexta. Recentemente eu estava numa loja e eu falei assim, a pessoa falou assim para mim, mas esse mês aqui não tem uma campanha com apelo emocional muito forte. Meu amor, aqui na Nação Verde a gente inventou nosso próprio Natal, que chama Dia do Pão Duro, que é em julho. Né? Você não precisa, às vezes, ir tão longe para inventar. Né? Nós já temos alguns anos, já temos muito engajamento, temos milhares de pessoas, né, que orbitam como nossa clientela. Você não precisa chegar nesse nível necessariamente. Você pode criar temas. O dia da segunda-feira tem um tema, você tem um tema de um produto ou de uma linha de produto, você tem a terça, a quarta, a quinta. Você pode ir criando temas no dia a dia, mesmo nos meses que você não tem, principalmente nos meses que você não tem um apelo, né, grandioso, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados. Né? Até porque tem empresas que têm dificuldade em exercer essa conexão. Né? Então, o que acontece com a gente? Você pode criar sempre um nobre motivo para se comunicar. Agora, nesse passo, o mais importante é envolva o seu time nesse nobre motivo. O seu time precisa comprar essa ideia. Então, se seu time comprar essa ideia, então você vai entender que quando o seu cliente número 1, que é o seu próprio time interno, né? Como eu falei para vocês, a gente chama de mensageiros aqui, quando eles compram essa ideia, eles vão comunicar essa ideia no dia a dia. Não adianta investir em banner lá na fachada da sua loja, investir em mídias sociais, se o seu time, você não vendeu essa ideia internamente. Então, cria essa comunicação e chama o seu time para participar da criação dessa campanha. Por quê? Porque se o time participar da criação, eles vão ter a tendência de se engajar mais ainda. É realmente mais difícil, pessoal, agora falando até sobre liderança mesmo, é realmente mais difícil, pessoal, quando você usa a criatividade de uma forma muito legal, mas as pessoas não têm como participar dela. É importante as pessoas participarem. Agora, não é só porque isso é uma verdade da liderança que a sua opinião é bem-vinda. Então você precisa estudar, você precisa se aprofundar. Não adianta participar de reunião, não tendo estudado, não se preparado para a reunião ou para o tema da reunião, e depois quer fazer um brainstorming. Né? Nem tudo é brainstorming, cara. Você precisa, às vezes, fazer um benchmarking. O benchmarking ele não precisa vir dos seus concorrentes diretos. O seu benchmarking pode vir de empresas que não tem nada a ver com o seu ramo. Então, hoje a internet ela facilita você analisar empresas com ideias de ramos completamente diferentes. Você vai ter uma empresa de alimentação, às vezes, trazendo uma ideia de um pet shop, cara. E isso pode funcionar muito bem. Então, só como uma ideia de provocação. Então, estude para você participar de uma reunião e para com essa frescura de brainstorming, de achar que é numa reunião de 30 minutos, 40 minutos, até porque eu não participo de reuniões com mais do que 30 ou 40 minutos, né? E mesmo assim, para ser 30 e 40 minutos, precisa ser uma reunião muito importante de uma natureza estrutural. Tá? Eu não participo de reuniões com mais tempo com isso, porque são improdutivas. Né? Então, até para fazer brainstorming, precisa de uma estrutura. Então, não adianta querer transformar a reunião em brainstorming se ela não tem esse foco, se ela não tem esse planejamento. E desculpa também, tá? Acreditar que a gente vai falar, agora hoje nós vamos fazer uma reunião, e acreditar que vai baixar um santo, né, numa reunião, que vai baixar ali uma entidade, né, que vai fazer você ter uma ideia maravilhosa ali, desculpa, isso é muito romantizado, é muito hollywoodiano, entendeu? É muito infantil. Então, assim, as ideias incríveis, olha, elas aparecem. Tem vários vídeos aqui no YouTube. Aliás, falando dos vídeos do YouTube, se você chegou até aqui, é porque você é uma pessoa séria, tá? Então, assim, o que você faz, já que você é uma pessoa séria? Até porque as pessoas não vão assistir um vídeo tão longo assim. Mas se você é uma pessoa séria, você chegou até aqui, curte esse vídeo, porque quando você curte, ajuda a gente a espalhar a mensagem, tá bom? E pega aqui o título desse vídeo, manda para o WhatsApp ou pelas mídias sociais aí da galera no direct, para a galera ajudar a gente a levar essa mensagem e ajudar o maior número de pessoas aí ao redor do mundo, tá bom? Então faça isso, por favor, até porque esse conteúdo é todo gratuito, então me ajuda aí, tem como? Dá essa força aí, vai. Muito bem, se você é uma pessoa séria e chegou até aqui, então o que acontece? As nossas ideias, elas não têm exatamente um horário para elas acontecerem. Eu, por exemplo, já desenvolvi produtos quando eu estava viajando de Jeep
né, 6 mil quilômetros, 20 dias de viagem, no meio do nada, no meio lá da Chapada dos Veadeiros, fazendo ali todo o Tocantins, né, chegando ali no sudeste ali do Maranhão, né, ali como é que chama ali naquela estrada, pessoal? Como é que chama ali do Tocantins, aquele parque que eu cruzei, agora me falhou a memória, mas eu fiz Jalapão, né? Eu fiz todo o Jalapão, e levei 20 dias e 6 mil quilômetros para fazer. E lá no Jalapão eu tive uma ideia de uma marca e desenvolvi um produto incrível, você entendeu? No meio do nada. Eu tenho grandes ideias correndo, fazendo caminhada, eu tenho boas ideias treinando, você tem boas ideias, por exemplo, quando você vai dar uma bicicletada por aí, você tem umas boas ideias, então, assim, é infantil isso. Acreditar que você marca uma reunião e as pessoas terão que dar boas ideias lá na reunião, olha, isso é um mecanismo, né? Mas para você fazer com que esse mecanismo funcione no seu time, vou te dizer, isso aí já precisa fazer parte da sua estrutura de liderança. Você, por exemplo, você coloca uma ideia que precisa ser dada, dá um prazo para a galera vivenciar aquela ideia. E aí eles vão vivenciando aquilo nos finais de semana, nas madrugadas, eles vão vivenciando aquela ideia, e aí chega uma hora que chega na reunião, se coloca um brainstorm de pessoas que se aprofundaram no tema, pessoas que são realmente interessadas e não interesseiras, elas estão interessadas em fazer alguma coisa acontecer, participar de alguma coisa grandiosa, independente se a ideia foi dela ou não. Então esse negócio, vamos fazer um brainstorm aqui agora, isso aí me enche o meu saco, entendeu? É muito romantizado, é muito infantil isso. Então, perceba que a estrutura para chegar num brainstorm, ela precisa acontecer. Pode haver um brainstorm, com certeza, mas precisa já ter um tema específico, esse tema precisa ter sido discutido para as pessoas se prepararem, se conectarem com o tema. Isso pode levar horas, pode levar dias, pode levar semanas para fazer um trabalho sério, beleza? Então, se você quer ter criatividade aí na sua empresa, você quer que a galera te ajude, então você siga esse passo a passo aqui e principalmente nessas dicas que eu estou te dando aqui nas entrelinhas. Fechou? Beleza? Beleza. Então, esse foi o 5º passo. 6º passo, pessoal, estamos chegando no final aqui, ó, desses 7 passos, 7 dicas, ou 7 ações, ou 7 atitudes, dá o nome que você achar melhor para você. Agora presta atenção nesse 6º passo aqui, porque isso aqui é um divisor de águas muito grande na vida dos empresários. Quantidade vem primeiro do que a qualidade. Anota isso aí, ó, quantidade vem primeiro do que a qualidade. Verificar o número de pessoas atingidas. Lembre-se do funil de marketing. Você tem lá no topo do funil uma grande quantidade de pessoas que são impactadas. Depois você tem lá o aumento de consciência que se dá lá no meio do funil. Tenho vários vídeos aqui no YouTube onde eu explico isso de diversas outras formas. Desde o ponto de vista da liderança até o ponto de vista da comunicação. Eu vou explicando até os momentos, as fases do funil. Acesse os demais vídeos lá que vai dar um bom embasamento para você, tá? Outra coisa, ó. Quando você está levando esse 6º passo em consideração realmente, o que vai acontecer com você? Você vai aprender uma coisa chamada ponto de virada, o americano chama de turning point. Existe um número de ações que você tem que fazer para você começar a ser relevante. Imagina que você é casado ou você está namorando, como é que começou o seu relacionamento? Você se comunicou uma vez, você viu uma vez aquela menina, você viu uma vez aquele rapaz e já começaram a namorar? Percebe? Houve uma série de circunstâncias, um número de circunstâncias que foram se sucedendo até que em algum momento vocês começaram a namorar. Começou numa paquera, e há um número, né, de interações. Percebe esse tipo de coisa? Há um tipo de relacionamento, a profundidade do relacionamento que você tem, que levou você a noivar ou a casar. Consegue entender isso? Esse relacionamento com o teu cliente é igual, galera. É igual. Você vai fazendo ações, nós fazemos ações em parques, por exemplo, fazemos ações junto com parceiros estratégicos. E aí, quantas ações é possível você fazer num mês? Quantos dias úteis tem o seu trabalho? Se você tem 26 dias no mês, você pode fazer 26 ações. Poxa, mas é muito. Tudo bem, mas é um balizador que você tem que aprender. Eu consigo fazer 3 ações por semana? Se eu fizer 3 ações por semana, sabe o que vai acontecer? No final do mês eu fiz 12. No final do ano eu posso ter feito mais de 120. Consegue entender? A quantidade vem primeiro, a qualidade vem depois.
Ah, qualidade é muito importante, colocar isso na tua cabeça. Qualidade é muito importante. É que assim, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Se você não tem qualidade, você não deveria nem ter saído de casa. Então você não tem que ficar relevando a qualidade. Pensa na quantidade primeiro. Quantidade vem primeiro, qualidade vem depois. Não esquece isso. Ah, eu fiz umas ação ali, fiz umas ação e não funcionou assim as ações que eu fiz. Quantas ações você fez? Seja sincero. Não é assim que funciona. Se você acredita realmente nisso e está casado, pô, divorcia, cara. Pô, age de acordo com as suas crenças, porque não aconteceu isso com você para você estar casado. Não tem uma ação ou duas ações que você fez que levou você a namorar com alguém. Não existe isso, cara. Você precisa de quantidade. Quantidade é mais importante. Faz assim, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Tem um bom balizador aqui para você. Coloca um objetivo. Já que eu ensino aqui em outros vídeos, né, quais são as 3 estruturas para você iniciar um processo de empreendedorismo. É que tem tanta coisa de empreendedorismo que eu já falei, que toda a galera já falou, tem tanto guru também na internet, que assim, fica difícil. Então eu preciso que você comece pelo começo. Como é que vai ser o começo? É assim, ó, pessoas, processos e um objetivo, entendeu? Pessoas, processos e um objetivo. Pronto, esse é um tripé. Anota isso aí, você precisa disso aí. Para começar na vida, você precisa disso aí. Como empreendedor, como líder, você precisa começar com isso aí. Se você é liderado, trabalha em alguma empresa, você precisa entender esse tripé aí. Pessoas, processos e objetivo. Você cuida disso, que o restante vem embaixo disso. Entendeu? Então, quando você entende que você precisa ter quantidade para que você tenha relevância, você entende que você está a caminho de atingir o seu turning point, que o americano chama, que tem até um livro sobre isso, joga aí no Google, é ponto de virada, né? Por que algumas empresas conseguem atingir esse ponto de virada e outras não? É muito interessante esse livro, tá bom? Recomendo para vocês. Então esse foi o 6º ponto, beleza? Quantidade vem primeiro, qualidade vem depois, tá bom? Se você colocou lá 15 ações, lembra do objetivo que eu coloquei no tripé? Pessoas, processos e um objetivo. Você precisa ter sempre um objetivo muito claro para você e para o seu time. Se você colocou naquele mês que são 15 ações que você tem que fazer, 15 parcerias, 15 ações com parceiros, 15 peças de marketing, se você vai fazer 15 eventos, então cumpra com os 15. É muito difícil a gente cumprir com alguma coisa que a gente não colocou com o objetivo, né? E isso leva a gente ao 7º e último passo, ou ponto, ou ação, ou atitude, ou degrau, tanto faz. O objetivo de faturamento, ele está lá em cima, né? Ó, eu boto um objetivo de faturamento. Tem alguns vídeos aqui que eu ensino a galera a dividir esse objetivo por mês, por semana, lembram disso? Por mês, por semana, por dia, lembram? Legal. Agora nós vamos fazer uma abordagem paralela a isso. Então, uma vez que você já assistiu meus outros vídeos, você chega nesse vídeo aqui, e aí vai ser assim, ó. Você tem um objetivo de faturamento ali, né? E aí você vai traçar quais são as ações para atingir aquele objetivo, beleza? Legal. Você fraciona o objetivo e tal. Não vou falar isso agora porque eu já falo em outros vídeos, tá? Aí você vai fazer isso aí. Presta atenção no que eu vou falar para você. Quando eu era jovem, eu era até menor de idade, mas eu já dirigia, né? Eu dirijo desde os 15 anos de idade. Na realidade, desde os 14. Meu pai pensa que é aos 15, mas com 14 eu pegava o carro dele escondido. Então, eu dirijo, de fato, desde os 14 anos de idade. Meu pai saía para trabalhar com o carro, deixava o outro e eu dava uns rolês ali na vizinhança. Legal. Então, eu comecei ali com 14, 15 anos a dirigir automóvel. Comecei a trabalhar muito cedo, montei minha empresa com 16 para 17 anos, que eu fui emancipado para 21, porque montei a empresa, não podia ter conta em banco, aí meu pai não me aguentava mais, aí meu pai me emancipou para 21. Fui no cartório, peguei uma certidão de que eu tinha 21 anos. Abri conta em banco, fiz o regaço. Legal. Aí comecei a trabalhar. Comprei meu primeiro carro, né? Como eu era muito jovem e comprei o meu primeiro carro, você deve imaginar o carro que era, né? Então eu tinha o objetivo de comprar um carro. Era um pau velho. E eu comprei lá, por exemplo, o Chevette. Então, meu objetivo era o Chevette. Quando eu consegui comprar o Chevette, o que eu comecei a fazer? Enfeitar o Chevette. Ao invés de eu trocar meu objetivo e colocar o objetivo num Vectra, por exemplo, o que eu fiz? Comprei as rodas do Vectra e botei no Chevette. Ao invés de eu trocar o objetivo, eu fiquei enfeitando o Chevette. Então, às vezes, acontece isso com você. Aí, sabe o que aconteceu comigo? Meus amigos apelidaram o meu carro de Chevectra. Ficavam tirando sarro de mim. Mas eu era jovem para entender algumas coisas, né? Então os caras apelidaram o meu Chevette de Chevectra e você pode estar fazendo a mesma coisa aí. Não fica trocando
não fica colocando um objetivo no lugar errado. Entenda o que você tem que fazer para alcançar um objetivo verdadeiro. Para de enfeitar o chevette. Essa é a minha dica. Não faça o que eu fiz. Então, conquistei. O objetivo era o chevette. Conquistei o chevette. Eu tenho que mudar agora para outro objetivo, que é o Vectra. Então, você muda o objetivo, dá um nome correto para o seu objetivo e vai traçar lá quais são as atitudes para você atingir um novo objetivo. Para de enfeitar o chevette. Não faça como eu fiz. O que você faz? Ao invés de ficar enfeitando o chevette, você vai se preocupar em trocar de objetivo, botar outro objetivo maior, mais nobre, melhor, né, mais desafiador, troca de objetivo e não vai mais se concentrar nisso. Então vamos lá, anota isso aí, ó. Você vai trocar de objetivo, colocando um objetivo correto, e aí você vai estabelecer quais são as atitudes que você tem que mudar. Não vai adiantar trocar de objetivo. O foco agora desse 7º ponto não é trocar de objetivo para botar um objetivo maior depois que você já atingiu um objetivo, porque isso daí já devia ser óbvio e claro na sua mente. Uma vez que você atingiu um objetivo de faturamento, você tem que construir, como nos meus outros vídeos, você tem que construir uma escadinha. E aí eu falo lá nos outros vídeos, ó, o degrau é um lugar para você pôr o pé, não é o lugar para você pôr a bunda. Então você subiu num degrau, você vai construir quais são os passos necessários para ir para o próximo degrau. E o que você faz? Você faz o seguinte, você começa a mapear quais são os atos, quais são as atitudes, quais são os hábitos que você tem que formar para poder atingir esse seu novo objetivo. Portanto, a concentração não é necessariamente no seu objetivo, mas a concentração nesse 7º passo é quais são os passos que eu tenho que transformar, quais são as mudanças que eu tenho que ter em mim para poder encontrar esse meu novo objetivo. É muito comum, quando eu desenvolvo isso, e é muito comum até da consultoria, uma das primeiras perguntas, se não for a primeira, né, das consultorias, ela é assim, pessoal, ó, mapeie seus pontos fortes e fracos, não é isso? Você sabe o que o empresário faz? Empresário não, o empresidiário. Sabe o que o empresidiário faz? O empresidiário, que é um empresário presidiário, sabe o que ele faz? Ele fica assim, ó. Quando você é um consultor, por exemplo, como eu, de formação, quando você vai conversar com esse empresidiário, você sabe o que ele sabe fazer? Ele sabe mapear os pontos fracos dele e o forte da concorrência. Você conversa com as pessoas, elas sabem mapear só os pontos, elas só sabem reclamar e ficar falando dos pontos fracos dela. E fica falando do ponto forte da concorrência. Meu amor, pô, vê se cresce. Deixa eu te falar uma coisa. Se você for conversar, se você se disfarçar de consultor e for lá na concorrência, ele vai fazer a mesma coisa que você. Ele vai achar que ele tem um monte de ponto fraco e vai achar que o concorrente tem um monte de ponto forte. Pelo amor de Deus. Você tem que fazer exatamente o contrário. Sem ignorar quais sejam na sua cabeça os seus pontos fracos, você tem que elencar os seus pontos fortes e fazer o contrário. Vai na concorrência, já que é assim, e começa a procurar os pontos fracos da concorrência. Pelo amor de Deus. Se você inverter esse jogo, não tem como ir para frente. Não tem nem como ser feliz desse jeito. Você não tem que ignorar seus pontos fracos, não é isso. Mas você tem que entender quais são os pontos fracos do concorrente, se for o caso, se for o foco da conversa. Mapeie os pontos fracos do concorrente. Ó, faça um favor, se você está aí para ficar vendo o ponto forte do concorrente, o que é que você está fazendo como empresário? Você é um empresidiário, cara. É péssimo isso. Aliás, é horroroso até do ponto de vista da liderança, porque os seus colaboradores, eles estão vendo o seu trabalho, eles estão vendo as bobagens que você faz e aquilo que você fala. Então não vai funcionar. Então presta muita atenção. Se essas pessoas entendem e mapeiam junto com você qual é o seu ponto forte, é isso que você tem que comunicar. E esse seu ponto forte, ele pode e deve nascer do ponto fraco que você busca no concorrente. Pode e deve. Se você não sabe analisar o ponto fraco da concorrência, como é que você vai fazer campanhas direito? Como é que você vai se comunicar com o seu time e motivar seu time direito? Se você faz exatamente o contrário, não faz sentido. E ninguém vai comprar essa sua conversa também, tá? Ninguém vai comprar. Uma pessoa formada em liderança não vai comprar essa sua conversa. Porque não existe nenhum tipo de empresa. Nenhum tipo de empresa só tem pontos fortes. Isso não existe. E não existe nenhum tipo de empresa que só tenha pontos fracos. Isso não existe. Isso é uma conversa sua para alguém comprar essa sua ideia e ninguém vai comprar. Ninguém que é líder realmente vai comprar essa ideia. Uma vez, pessoal, olha só essa história. Uma vez eu estava visitando uma loja, né?
E aí a pessoa disse o seguinte para mim: ah, sabe o que acontece? Eu estou com um problema assim, assim, assado, porque o concorrente tal, ou a empresa tal, está fazendo isso, 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 isso e aquilo. Eu falei: é mesmo? Ah, que legal. Onde é? Acho que a pessoa não esperava por isso, né? Eu falei: onde é isso? Eu falei: ah, em tal lugar. Eu falei: vamos lá. Acho que ela não esperou por isso. Eu falei: não, vamos lá. Ah, como assim? Não, vamos lá. Vamos agora lá. E eu fui com ela lá. Parei em frente à empresa, eu falei: agora toma nota aí, ó. Eu vou passar agora, nesse momento eu entrei, saí, olhei tudo e falei: olha, eu vou te passar 7 fraquezas dessa empresa que você não percebeu. E fiz a pessoa anotar, anota 7 fraquezas que você não percebeu. Porque é claro que você consegue, esse olhar você precisa ter. Não para desmerecer ninguém, sair falando mal de concorrente, não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? Presta atenção. Se você começou a pensar assim, ou age assim, ou fala mal de concorrente, pode abandonar esse meu canal aqui, vai embora. Você não entendeu nada. Não é para você ficar falando mal de concorrente, aliás, não é para você falar, e nem ter relação com quem fica falando mal de ninguém, nem da sua empresa, nem dentro nem fora, esse não é o foco, seja profissional. A ideia é você buscar pontos fracos e melhorar, e inclusive evitar esses mesmos pontos fracos na sua empresa. Essa é a ideia. Então, quando você faz essa movimentação, essa dinâmica, e leva isso para o seu time, mostra, fala: olha, tem esses pontos fracos aqui no concorrente, e tem isso aqui que é muito legal na gente, vamos potencializar isso. Ó, tem uns pontos fracos que eu vi, que também são pontos fracos aqui, nós temos que corrigir isso. Você tem essa equipe, eles vão te ajudar a desenvolver esse planejamento e essa execução, né? Não é só planejar, né? Executar também, né? Nunca se esqueça, lembra que eu falei para você, como é que você começa? Um objetivo, pessoas e processos. Então, se essas pessoas não estão motivando você como empresário, não estão motivando você como empreendedor, troca essas pessoas. Porque nós trabalhamos aqui, nesse canal, trabalhamos a comunicação de liderança aqui no varejo, né? Então, se você não tem as pessoas certas, de que adianta ficar conversando, perdendo tempo, tomando o tempo delas e tomando o seu, não é? Então, se essas pessoas não te ajudam a analisar isso, quais são os pontos fortes, né? Se você não consegue colocar isso em prática, você tem que procurar pessoas que consigam te ajudar, ok? Vai vencer quem tem foco mais dirigido e coloca a sua energia a seu favor e nas coisas que são essenciais. Então, o foco, já nesse 7º passo, jamais é falar mal do seu concorrente. Não é isso, né? Você não deve precisar disso, ok? Então, para você ser um empresário e não ser um empresidiário, você não ficar preso, né, nesse tipo de ego, né, que prende você nessa cadeia, você deve tratar isso com profissionalismo. E analisar também como é que esse ponto fraco seu pode se transformar num ponto forte. É muito natural em você. Cada bloqueio pessoal que você tem, esse bloqueio aparecerá na empresa. Cada problema pessoal que você tem, esse problema pode aparecer na empresa. Portanto, muitas vezes diz mais respeito à atitude do líder do que realmente é o que está acontecendo na empresa. Fechou? Vai fazer sua obrigação, que você vai fazer quantas coisas você vai conseguir mudar na sua vida, independente de olhar a grama do vizinho ou não, se ela é mais verde ou não, beleza? Você não vai ter aquilo que você planta, você vai ter aquilo que você cultiva. Plantar é uma obrigatoriedade, a colheita é que é opcional. E você vai colher aquilo que você cultivar. Portanto, cultive coisas boas e ações boas com uma equipe muito boa. Não se esqueça, hein? Quanto mais para dentro, ó, mais para cima. Seja indesistível. Valeu!